Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Nader e eu sou sócio do estúdio Ave Design. Eu toco Design Camp aqui no YouTube e também no Instagram. O vídeo que você vai ver a seguir, ele é um piloto do curso Eu Designer que foi filmado ainda em 2020. Se você achar esse conteúdo bacana, não esquece de dar seu like. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, não se esqueça de compartilhar. E se você mal pode esperar pelos próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o vídeo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Eu Designer. Na aula de hoje a gente vai compartilhar algumas situações que podem tornar o seu relacionamento com o cliente bem complicado. Então são situações que eu vou sugerir para você evitar ou ficar atento para não deixar que a relação com o cliente acabe azedando e ele abandone o projeto no meio ou ele não volte a fazer projeto com você. Ou, no pior caso, ele começa a falar mal de você, para amigos, para familiares e para outras pessoas que poderiam ser eventuais clientes seus. Olha, tem muito tempo que eu lido com cliente. Para quem já viu um pouquinho da história da Ave, sabe que desde 2008 eu estou mais ativo no mercado. Eu fundei uma agência de publicidade com um colega meu da área em 2008 e nessa agência eu era responsável pelo atendimento e eu fazia também a parte do design gráfico. Eu era o braço gráfico e o braço de atendimento da agência. E desde então, como a gente começou de forma muito amadora, a gente acabou passando por diversas situações que enfim, foram levando a gente a aprender na prática, a duras penas, qual era a melhor forma de lidar com cada situação, mas principalmente o que a gente podia tirar de proveito daquela situação que nos levaria a consertar para evitar que ela ocorresse de novo com um novo cliente. A maioria das situações, assim, eu vou te falar, hoje a gente já minimizou bastante qualquer tipo de mal entendido com o cliente. Mas ainda pode acontecer? Sim, ainda pode acontecer. E normalmente ela acontece quando uma dessas situações que eu vou falar para você agora entram no circuito. A primeira situação que eu vou falar com você é para logo no início do contato, quando você vai fazer a apresentação da proposta comercial para o seu cliente, é muito importante que você deixe claro tudo o que está incluso no valor da proposta e tudo o que não está. Eu lembro que uma vez a gente passou uma proposta de criação de newsletter para o cliente. E basicamente as propostas eram encaminhadas no corpo de e-mail. Tinha lá, criação de newsletter, R$100. E aí o cliente foi e aprovou a criação e não tinha nenhuma defesa, não tinha nenhuma observação. De repente, o cliente mandou para a gente uma lista com 100 mil e-mails que ele tinha comprado da internet. E falou, toma aqui a lista, faz o layout e dispara a lista. Só que se você já mexeu com newsletter alguma vez na sua vida, você deve saber que para mandar 100 mil e-mails é uma pequena fortuna. São alguns milharezinhos de reais ali. E aí quando você manda uma proposta de R$100 e o cliente acha que nesses R$100 está incluso o custo da ferramenta para envio de 100 mil e-mails, é um problema. E na época foi um problema, porque a gente explicou para ele, olha, isso aqui não está incluso. Ele falou, mas vocês não me falaram nada. Eu comprei os 100 mil e-mails porque eu achei que vocês tinham condições de disparar. E agora o que eu faço? Então a gente teve um problema com o cliente nessa situação, porque não ficou claro o que ele estava de fato contratando. Mas vamos dizer que você fez sua proposta toda direitinha e que está lá muito bem especificado o que está incluso e o que não está incluso no valor. Mas você iniciou o projeto sem um contrato. Essa é a segunda dica que eu vou dar para você. Nunca faça um projeto, principalmente se ele tiver um valor um pouco maior, acima de R$1.000, R$1.500, R$2.000, sem ter um contrato. Porque a proposta ela vai determinar alguns parâmetros, mas o contrato vai determinar todos. No contrato vai ter o que acontece se ele abandonar o projeto, o que acontece se ele não pagar, o que acontece se você não cumprir com a sua parte e o que acontece se eventualmente isso for para uma briga judicial. Qual que é a comarca que vocês vão utilizar? Então o contrato ele é extremamente importante para não ficar um disse-me-disse. Vamos dizer que às vezes você acertou a proposta ali até na forma verbal, combinou com ele tudo verbalmente, deixou tudo claro verbalmente e não fez o contrato. E aí
enfim, o projeto se prolongou, demorou 2, 3 meses para começar a acontecer e tal, você já não tem tanta certeza do que você combinou, começou a fazer o projeto, o cliente acha que você tem que entregar uma coisa, você acha que tem que entregar outra, e não tem nenhum tipo de documento que mostre quem é que está certo, quem é que está errado. Então a ausência de contrato, ela dá muita margem para mal entendido, muita margem para disse-me-disse, para um ficar jogando palavra de um contra o outro. É importante que, além de uma proposta bem elaborada, bem explícita de tudo que está incluso e o que não está, você documente isso depois através de um contrato. Evitar abrir exceções também é muito importante. Eu sempre levo os relacionamentos comerciais aqui da AVE baseados no bom senso. Tá? Independentemente da gente ter uma proposta, um contrato, eu sempre tento fazer o bom senso prevalecer. Mas até o bom senso ele tem um limite. E esse limite de exceções dentro do seu bom senso é importante para você evitar que o cliente se sinta no direito de sempre pedir mais, exigir mais e não te pagar nada por isso. Você começa a desenvolver um relacionamento muito perigoso de chefe e funcionário, em que ele acha que ele basta te pagar aquela função para você entregar para ele tudo o que ele quer. Então é sempre importante, e aí mais uma vez o contrato ele pode te ajudar muito nisso, que você determine limites. É uma exceção ou outra dentro do que você considera plausível, ok, não tem problema, você não vai criar caso com o cliente por causa disso. Mas se o cliente você percebe que ele está começando a querer abusar mais da sua boa vontade, se aproveitar, então é importante também que fique claro para o cliente até onde que ele pode ir. E isso você só sente no decorrer do projeto mesmo. Em algum momento você vai ter que falar para ele não. O que nos leva à quarta dica que eu vou deixar aqui nesse vídeo. Evite dizer sempre sim. O não, ele faz parte de um relacionamento saudável com o cliente. Você dizer não para o cliente dentro de uma situação que não vai ser boa para você, acredite no que eu estou falando. Ela só vai trazer benefícios para você. O cliente quer um trabalho para ontem. Pô, não dá. O cliente falou que só pode pagar tanto. Então eu vou aceitar. Não dá para aceitar. Eu tenho meu custo, etc. A gente passou por uma situação até recentemente interessante sobre isso. A gente tem um cliente que já é cliente nosso há um bom tempo e ele nos procurou para desenvolver um projeto gráfico bacana para uma das empresas dele. E aí ele cotou esse trabalho com uma empresa de porte menor, pegou esse orçamento e mandou para a gente. E disse o seguinte, olha, estou precisando desses serviços. Está aqui um escopo do projeto, eu cotei com outra empresa, está aqui o escopo do projeto e tal. Pô, em cima disso que essa empresa me mandou, ver o que você consegue fazer de melhor ou de mais próximo do que essa empresa mandou para a gente. Só que assim, eram valores completamente discrepantes. Era assim, a empresa cobrando 100, algo que a gente cobra 1.000. Então foi importante no momento ali da negociação, ou antes mesmo de eu montar qualquer tipo de proposta, eu falar para o cliente, olha, eu vou ter o maior prazer de te atender, vou ter o maior prazer de fazer a proposta, de me reunir com você. Mas eu preciso deixar claro agora nesse momento que o meu valor ele não vai ficar nem perto do valor que você está me apresentando nessa proposta. E aí, poxa, mas eu quero fazer com você. Ok, não tem problema nenhum. Eu também quero muito fazer o projeto com você, mas desde que seja dentro da minha realidade. Eu não posso me prejudicar para me equiparar com a proposta de uma pessoa que tem uma estrutura muito menor, que está numa realidade muito menor, que está num nível profissional completamente diferente do meu. Então é importante que você dê limite para o cliente. A gente já falou de limite, mas é importante que você tenha a confiança de virar para o cliente e falar, olha, não, desse jeito não é bacana para mim, não é interessante para mim e tudo mais. Só que eu vou te confessar uma coisa. Para a gente falar não, começar a criar coragem de falar não, antes disso, a gente vai ter falado muito sim. Muito sim, muito sim, muito sim. A gente vai ter se estrepado muitas vezes, a gente vai ter se prejudicado muitas vezes, até o momento em que a gente cria consciência e fala, poxa, se for para ser desse jeito, para eu me estrepar igual eu me estrepei das últimas 10 vezes que eu falei sim para essa mesma situação, é melhor eu parar por aqui. Porque não vai valer a pena, eu vou ganhar R$500 aqui num trabalho que eu cobro 2.500, mas que vai me dar um prejuízo absurdo, que vai me dar uma dor de cabeça, que provavelmente o cliente nunca mais vai voltar, vai falar mal de mim, ou então vai falar que eu estou fazendo esse serviço por R$500. Então, assim, é importante para você falar não, que você tenha uma noção bem clara das consequências de você falar sim. O não ele é importante, mas você ter noção das consequências do seu sim é que vai motivar você
a falar o não. O que nos leva para mais uma dica. Toda vez que o cliente tentar ditar as regras, é importante que você tente retomar as rédeas do projeto. Em via de regra, a gente lida com pessoas que estão em posição de comando. Ou é o dono, ou é o gerente, ou é o diretor. São pessoas que normalmente dão as ordens e alguém obedece. Então é natural, e eu já falei isso antes no curso, é natural que pessoas em posição de comando tentem guiar todo o trajeto, tentem tomar para si as regras e as rédeas de todo tipo de relação, seja comercial ou não. E isso vai acontecer, tá? Quando você apresentar a proposta, ele vai querer o preço dele, ele vai querer a forma de pagamento dele, o prazo dele, a metodologia dele, a forma que funcione para ele. Só que isso é muito perigoso. A partir do momento que você deixa o cliente ditar as regras do jogo, pode correr um grande risco de você se enrolar. Por exemplo, você vira e passa uma proposta dizendo que o prazo para desenvolver o projeto é de 10 dias e o cliente vira e fala para você, mas eu só vou fechar com você se for em 6. E aí às vezes você está numa situação de aperto, de necessidade, fala, ok, vou deixar em 6. Só que se você pediu 10 e ele está reduzindo quase que a metade o prazo inicial que você tinha pensado, são grandes as chances de você não conseguir cumprir o prazo. E aí o que acontece se você não cumprir o prazo? O cliente vai ficar insatisfeito. Ou você pode até cumprir o prazo, mas o seu trabalho não vai sair na mesma qualidade que você sabe que ele poderia ter sido entregue. E o que vai acontecer? Provavelmente o trabalho vai ser reprovado, vai voltar para você e você vai se embananar ainda mais. Porque você já estava apertado, previu 10 dias, que foi reduzido para 6, e daqui a pouco você vai ter que trabalhar mais 6, 7 ou 8 dias no projeto e acabar atrasando todas as outras demandas dos clientes que toparam fazer os projetos com você no prazo que você sugeriu. Então, isso acontece para tudo, tá, gente? Isso acontece para metodologia, para valores, para forma de pagar, para condição de pagamento, para prazo, para fornecedor. É bem comum o cliente querer ditar as regras. Uma coisa é ele sugerir e você analisar e respondê-lo dentro de uma viabilidade ou não, se aquilo é possível ou não. E outra coisa é ele impor. Quando você abre muita exceção, diz muito sim, cede demais, o cliente entende que quem está dentro de uma relação de poder, quem está ditando as regras do jogo é ele, e que a partir desse momento ele pode fazer o que ele bem entender com o seu serviço. Por fim, para a gente fechar esse vídeo com dicas preciosas de como manter o seu relacionamento com o cliente de forma saudável, eu vou dar a minha dica mais preciosa. Evite tomar decisões importantes sozinho. Envolva o cliente sempre que possível no processo de desenvolvimento do projeto. Se você vai tomar uma decisão, precisa tomar uma decisão razoavelmente importante, envolva o cliente nessa decisão. Porque pode acontecer de você tomar a decisão por conta própria, com a melhor das intenções, de agilizar o processo, de não perturbar o cliente, de mostrar para ele que você é capaz. E depois, quando o cliente tem contato com essa decisão sua, ele não aprovar. E aí acabar gerando um prejuízo para você financeiro, um desgaste no relacionamento e principalmente uma quebra de confiança. Eu vou dar um exemplo para vocês que já aconteceu com a gente. Quando a gente lida principalmente com fornecedor. Então, a gente desenvolve a peça, o cliente aprova a peça, a gente libera essa peça para o fornecedor retorna para a gente com a prova virtual e a gente aprova por conta própria. Chega o item físico no cliente e ele fala, por que está assim? Ah, não, mas foi o jeito que... Não é isso que eu queria. Eu não aprovei isso. E de fato ele não aprovou, quem aprovou foi você. Só que agora, como é que você resolve uma situação dessa? Então, o ideal é que você sempre envolva. O fornecedor mandou a prova virtual, mandou a prova física, apresenta para o cliente. Olha, recebi isso aqui, o que você acha? Quais são as suas considerações? Porque às vezes para você a cor está legal, o tamanho da marca está legal, mas para o cliente ele está querendo algo completamente diferente. A gente já passou por isso aqui, em algumas situações, principalmente quando a gente vai fazer brinde, caneca, boné, avental, essas coisas assim que no computador é uma percepção, a prova virtual é uma coisa e o item final é outra. Esses casos é imprescindível. Isso é uma dica valiosa que eu estou te dando. Vai fazer você evitar de perder muito dinheiro reembolsando o fornecedor, reembolsando o cliente. Sempre envolva seus clientes na aprovação dos itens
orçados com o fornecedor. Sempre. E se eventualmente você fez um orçamento, o orçamento foi aprovado, você passa para o cliente a prova virtual, o cliente aprova, você dá a autorização final para o fornecedor e o fornecedor te retorna e fala, olha, será que eu posso diminuir aqui a fonte o corpo da fonte do tipo de 14 para 12? E você fala, sim, toca aí que a gente já está atrasado com isso, sim. Não. Você vai falar para ele, você vai dizer para ele o seguinte, você vai precisar me fazer uma nova prova e eu vou apresentar essa nova prova para o cliente. Vai atrasar? Vai. O cliente pode ficar bravo? Talvez fique, mas pelo menos você está deixando claro para ele que foi uma situação que fugiu do seu controle, porque é do fornecedor, mas principalmente você vai evitar uma situação de dor de cabeça muito maior quando ele receber esse projeto de forma física, olhar e falar, uai, essa letra aqui está menor do que a que eu tinha aprovado. E ele só descobrir essa alteração na hora que ele recebe o produto. Então, gente, eu compartilhei aqui com vocês hoje diversas dicas para ajudar você a manter uma relação saudável com o cliente, mas também para você manter a sua saúde mental e seu nível de estresse baixo. Porque se tem uma coisa que tira a gente da linha e atrapalha demais a nossa produtividade no nosso dia a dia, é resolver problemas com clientes. Principalmente problemas que não são causados pela gente, como essa situação do fornecedor que eu acabei de exemplificar. Então, sempre que possível, mantenha a sua relação com o cliente dentro de um nível saudável dessas dicas que eu falei com você. Eu espero que isso te ajude, que isso torne o seu trato com o cliente mais prazeroso, mais saudável e que dessa forma você consiga fidelizá-lo para que ele sempre volte a desenvolver projetos com você. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.